campo ao qual passava essa igreja ecumenista conciliar, que é o campo defendido pelo padre Ricardo, é aquele da liberdade religiosa como direito em vista da dignidade da pessoa humana. Então esse ponto é que devemos ver aqui. Liberdade religiosa. As duas palavras juntas, para o primeiro campo, que é aquele da precedência da verdade sobre a liberdade, essas duas palavras juntas já estão erradas. E por isso podem estar em qualquer constituição, podem estar na boca de todo mundo, pode estar na boca de ateus, pode estar na boca dos comunistas, como esteve, e começou a estar na boca dos liberais, que queriam acabar com o quê? Com a verdade que tivesse prioridade sobre a liberdade. Então, os aspectos disso, um dos aspectos é o seguinte, que a liberdade, de fato, existe. A liberdade, digamos, psicológica, de fato, existe. Tudo isso foi tratado em diversos documentos pontificais, especialmente libertas do Papa Leão XIII. Liberdade existe. E é um dom extraordinário. Justamente Deus criou o homem com essa liberdade. Com essa liberdade. Mas, ao mesmo tempo, o que nós conhecemos da revelação, que ao mesmo tempo ele ensinou ao homem que havia um fruto proibido, da árvore da escolha entre o bem e o mal. Por quê? Porque o homem não podia conhecer por si mesmo o bem e o mal. Então, esse primeiro ponto de que falamos é da liberdade que existe em foro interno, no qual o homem pode escolher. Adão não e Eva não escolheram justamente infringir a proibição de Deus. E o foro externo. O foro externo é aquele da propaganda dessa escolha, do ensino em que prevalece a liberdade sobre a verdade, o que a igreja nunca poderia admitir. Porque a igreja, naturalmente, ensina ao nível universal. Serve para cada um, mas serve para todos. E serve para os povos. Os povos não são constituídos de homens, então os povos também devem ter a noção dessa liberdade subordinada à verdade, como Jesus ensinou. A verdade vos tornará livres. É a verdade que precede. A liberdade contra a verdade é um equívoco. Logo, esse equívoco, que é o equívoco do liberalismo, do modernismo e tal, que põe o direito à liberdade religiosa, é o pior equívoco. Porque a liberdade religiosa, visto que religião concerne a verdade de Deus, está tomando liberalidade para com a verdade de Deus. A escolha de qualquer religião, e mesmo do erro, e mesmo da não religião, e mesmo do satanismo, se quisermos. Essa liberdade passa a ser da lei. Então, a igreja, naturalmente, fazia isso para o bem dos povos. Ora, o modernismo, o liberalismo, passaram a considerar o bem dos povos e a dignidade da pessoa humana justamente o exercício
da verdade como o grande bem, o exercício da liberdade como verdade. A liberdade, então, de ensinar o erro, de escolher a verdade, de escolher a religião. O homem passaria, pela sua dignidade, como diz a lei, a ter uma escolha total sobre a própria verdade. Como isso era, naturalmente, do ponto de vista social, era um absurdo, porque isso iria fazer explodir a sociedade, que de certa maneira está explodindo, não? Mas iria fazer explodir também a ordem pública. A ordem pública, em todos os sentidos, até no trânsito. Imagina a liberdade de infringir as leis da cidade, e aqui até do trânsito, não há essa liberdade. Existe o limite da liberdade. Com esse decreto do Vaticano II, esse limite da liberdade era transferido para quem? Para os estados. Porque diz assim, da ordem pública. Mas da ordem pública, sob qual ideologia, sob qual governo? A ordem pública é sobre o governo da Rússia ou da China? Por exemplo, a ordem pública na China, nós sabemos, notícias recentes, que se alguém proclamar uma religião em público, imediatamente é reprimido. Aquilo é contra a ordem pública. Então, qual ordem pública? De que ordem pública fala o Vaticano II? A coisa tem até um aspecto cômico, não é? Porque a ordem pública passaria a ser reprimir a própria, em alguns lugares, a própria igreja. Então, parece que com isso nós definimos os dois campos, do qual nós estamos do lado da tradição da igreja, que só fala de uma liberdade subordinada à verdade, e do outro, dessa liberdade, que na verdade não pertenceu a nenhuma ordem, a nenhuma civilização, que pertence a todas. E quando todas as ordens são possíveis, é possível também a desordem. A liberdade religiosa declarada nesses termos pelo Vaticano II é a liberdade da desordem, mas, sobretudo, é a liberdade na desordem espiritual. Por quê? Está indiretamente dizendo que cada um escolhe a sua verdade, logo as verdades são muitas, e quem declara isso está simplesmente abandonando por si mesmo a religião da uma verdade, da verdade una, que é universal e que é aquela da Igreja Católica Apostólica Romana. Eis a contradição.